Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Fred, ok? Do nosso canal, a Escola Teológica Católica. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva, peça para outras pessoas se inscreverem, deixar aí o seu like, seu comentário, sua dúvida, pergunta. Aperte aí no sininho também, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas e evangelizar muitas pessoas. É um canal 100% fiel à Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Então, gente, qual é o nosso assunto de hoje? É um assunto bem interessante, que muitas religiões tem a sua versão, e hoje eu quero colocar a versão católica sobre esse tema bem controverso para alguns, ok? Que eu vejo muito pouca gente da Igreja Católica falar sobre ele. Será que existe predestinação e destino? Tem gente que dá muitas versões para este tema. Por exemplo, os irmãos espíritas, eles acreditam na reencarnação, coisa que nós católicos não acreditamos. Já fiz aí até um vídeo sobre reencarnação. Nós cristãos não acreditamos em reencarnação. Também algumas religiões orientais, e até também algumas vertentes espíritas, acreditam no karma, que muitas vezes você está vivendo, às vezes, uma vida errada, porque é um karma que você está enfrentando, ou de vidas passadas, ou de alguém da sua família. Então tem gente que acredita nisso. Outros acreditam, por exemplo, Calvino, que era discípulo de Lutero, acreditava na predestinação, que tinha pessoas que já nasciam predestinadas ao céu e outras ao inferno. Ok? Então ele acreditava sim, que tem pessoas que já nascem com destino e predestinadas ao céu e ao inferno. Ok? Então tem muitas denominações cristãs que acreditam na predestinação, tanto para o céu quanto para o inferno. Ok? E o que a Igreja Católica diz? Nós nascemos predestinados ou com destino já traçado por Deus? O que a Igreja ensina sobre isso? Então, eu quero que você
hoje entenda o que a igreja ensina sobre isso. Eu posso mudar o meu destino ou não? Tudo que eu faço já é porque Deus determinou aquilo ali para a minha vida, tanto para o bem quanto para o mal. Nós não podemos mudar o destino e nem a nossa vida, né? É o que alguns acreditam em predestinação, ok? Não se pode mudar aquilo que já está decretado por Deus. O que a igreja nos ensina sobre isso? Vamos ver o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz, o que a igreja nos ensina, né? O magistério da igreja nos ensina sobre isso, tá bom? Tem muita gente que acredita, né, em adivinhação, né, e procura muitas essas coisas, né, para adivinhar futuro. Como vai ser o meu futuro? Tem como eu mudar ou não tem? Então, vamos estudar sobre isso. Vamos ver o que a igreja nos ensina sobre esse tema, tá bom? Eu quero que você abra para mim, o primeiro texto que eu quero meditar com você é da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, enquanto você vai abrindo aí, repetindo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou fazer uma pequena introdução, né, o que a igreja nos ensina sobre esse tema, ok? Então você vai abrindo aí, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A igreja católica não acredita em destino e nem em predestinação. Não, a igreja não acredita nisso, ok? Ela não acredita que a gente já nasça com um destino traçado, nem para o bem e nem para o mal. E também a igreja não acredita em predestinação, nem para o bem e nem para o mal. Ok? O que a igreja nos ensina sobre isso? Ok? Veja, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Está lá. Eu nem vou abrir esse texto porque é muito fácil. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Depois você lê lá. Primeira página da Bíblia. Está lá, Gênesis 1, 26. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Se Deus criou o homem e a mulher, somente o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, então não existe destino e nem predestinação. Então o nosso destino está nas mãos de Deus. Deus é o nosso destino. Então, o meu destino é Deus. O Salmo 99 diz assim: de Deus eu vim, para Deus eu vou voltar. O Salmo 99 nos ensina isso. Então, o meu destino é Deus. Não é que está nas mãos de Deus. O meu destino é Deus. Então, se existe predestinação, se existe destino para o cristão, o nosso destino, a nossa predestinação é Deus. É voltar para Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para a gente viver neste mundo, servindo a Deus, amando a Deus e depois voltar para Ele. No Evangelho de São João, esses textos que eu não vou abrir aqui porque são fáceis de achar. Gênesis 1, 26 é muito fácil. O Salmo 99 também é muito fácil. Depois você pode ler lá. E João capítulo 14 também é muito fácil. Jesus diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar. Quando eu vier, eu vou buscar vocês para vocês viverem eternamente conosco. Então, esse é o nosso destino. Essa é a nossa predestinação. Então, eu não preciso me reencarnar, eu não preciso de karma, eu não preciso de outras coisas. Por quê? Porque o meu destino é Deus. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me criou para mim amá-lo, louvá-lo e viver com Ele para sempre.
Então o que é o céu? É comunhão com Deus, é estar com Deus. Então, gente, o nosso destino é estar com Deus. Então, duas coisas que a igreja diz para derrubar essa doutrina da predestinação e também de reencarnação ou de qualquer coisa que você queira chamar. Primeira coisa, não existe destino e não existe predestinação. Por quê? Porque Deus me deu liberdade, Deus me deu livre-arbítrio. Então, veja, o meu destino é Deus. Agora, isso não quer dizer que eu serei obrigado a ir para o céu, para ir para Deus. Não, senhor. Para você amar alguém, você tem que ser livre. Para mim amar alguém, eu tenho que ser livre, eu não posso estar obrigado. Então, gente, isso aí também na nossa vida normal, cotidiana. Por exemplo, casamento. Se eu não tiver liberdade, o meu casamento não vale, é nulo. Tanto que o padre pergunta, é de livre e espontânea vontade que você está aqui? Senão o casamento não vale. Antigamente os pais arranjavam o casamento para os filhos. A igreja não aceita isso. Para você amar alguém, você tem que ser livre. Então, eu não gostaria de ser amado na marra. Eu não. Jamais. Jamais eu gostaria que uma mulher me amasse na marra. Eu quero que ela me ame do jeito que eu sou, com as minhas qualidades e com meus defeitos. Deus é a mesma coisa. Deus quer ser amado, mas não na marra. Por isso que nós temos liberdade. Se eu tenho liberdade, então não existe destino. Então o meu destino não está traçado. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Ou para escolher Deus, ou para escolher contra Deus. Entenderam? Então a minha liberdade tira totalmente a doutrina de predestinação e doutrina de destino. Outra coisa, como eu tenho liberdade, eu posso escolher também o mal. Para mim foi feito o céu. O céu foi feito para mim. Mas por que existe o inferno? Porque eu sou livre. Se eu sou livre, eu posso escolher também contra Deus. Escolher contra Deus é o que a igreja chama de inferno. O que é o inferno? É você viver para sempre separado de Deus. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Ninguém. Ah, como que Deus, sendo tão bom, joga alguém no inferno? Quantas vezes já ouvi isso? Não. Deus não joga ninguém no inferno. Deus é amor, diz São João. É a única definição de Deus em toda a Bíblia. Deus é amor. Agora, isso não quer dizer que Deus vai me obrigar a amá-lo na marra, não. Como eu já estou explicando aqui. Então, por isso existe o inferno e por isso que tem gente lá. Por quê? Porque não existe, ninguém nasce predestinado ao inferno, é uma escolha. Eu tenho que escolher, eu tenho que optar. Tanto que a Bíblia fala lá no Deuteronômio, Deus te dá a bênção, Deus te dá a maldição. Escolha. Para mim foi feito o céu. Agora, se eu não quero, Deus não vai me obrigar. Se eu não quero o céu, tem outro lado, é o inferno. Então ninguém nasce predestinado ao inferno, não. E também ninguém nasce predestinado ao céu, a ponto de, vamos dizer assim, Deus me obriga a ir para o céu. Também não. O meu lugar é o céu, entenda isso, mas eu não sou obrigado a ir para o céu. Vai depender de mim, da minha escolha. Então ninguém nasce predestinado. Deus quer que todos vão para o céu, mas Ele não obriga. Então não existe destino e não existe... Então eu não posso nascer já com o meu destino feito. Eu não tenho como mudar. Ah, eu estou sofrendo porque eu estou pagando por um karma ou por uma reencarnação. Não. Ué, e a minha liberdade onde fica? Então eu não tenho liberdade. Se eu estou pagando por uma coisa que eu estou
ou seja, do meu antepassado, que eu nem conheci, nem sei o que é, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, então eu não tenho liberdade. Então eu seria o quê? Um robô, uma marionete, um teleguiado, um drone. Não. Não. Eu posso escolher. Né? Tem aquela música bonita? A decisão é tua. São muitos os convidados. Deus convida, Deus propõe, mas Ele não impõe. Nem o céu e nem o inferno. É você quem escolhe. É como o Padre Léo dizia numa pregação. Quantas vezes a gente escuta, a minha casa é um inferno. Mas se a sua casa é um céu ou se é um inferno, depende de quem? De Deus? Não. Do diabo? Também não, de você. No que depender de Deus, ela seria sempre céu. Mas Ele não vai fazer a sua parte. Por que muita gente não quer ter esforço, não quer ter trabalho? Ah, Deus já me salvou, Jesus já me salvou, então eu fico de braços cruzados esperando a minha salvação. Estou salvo, aceitei Jesus, estou salvo. Aí você não precisa ter esforço. O que São Paulo diz? Você tem que competir. São Paulo diz isso lá no livro de Atos, se eu não me engano, ou é Atos ou é a carta de Timóteo que ele fala. Para mim poder conseguir a vitória, eu tenho que ter luta. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Então, eu tenho que perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, mas eu tenho que perseverar até o fim. Cuidado para não cair. Se você está de pé, cuidado para você não cair. Ninguém tem salvação garantida e ninguém tem condenação garantida. É um processo, depende da vida que você leva. Até você morrer. Lembra do bom ladrão? Ele teve até o último momento para se arrepender. Ele se arrependeu até o último momento. Então você tem até sua morte para decidir. Ou a favor de Deus ou contra Deus. Por isso que hoje a igreja não diz que quem se suicidou está no inferno, porque você não sabe. Ah, pulou da ponte. Você sabe lá se no momento que o cara se jogou ele se arrependeu? Você não sabe. Ah, tomou remédio para se matar. Será que no último instante ele não se arrependeu de tomar aquele remédio? Já não tinha como voltar atrás. Então, gente, nós não podemos julgar. Nem dizer que fulano está no céu, nem dizer que fulano está no inferno. Só Deus sabe. As únicas pessoas que a igreja sabe que estão no céu é os santos canonizados. Então a igreja não sabe. Então por isso que a igreja não fala que. A igreja fala que tem gente no inferno. Mas a igreja não fala que fulano está no inferno, nem ciclano, nem bertano, por isso que ela manda rezar por todos. Ah, fulano se matou, ou fez isso. Vamos rezar pela alma dele. A gente não sabe. Só Deus pode dizer quem está no céu, quem está no inferno. Então eu quero agora ver alguns textos bíblicos que falam disso tudo que eu já falei. O primeiro texto que eu quero que você abra é o de Timóteo 2,4. Olha o que diz a carta de Timóteo. Deus, né, nosso Salvador, quer que todos os homens quer dizer ser humano, o homem e a mulher, quer que todos os homens sejam salvos. É um desejo de Deus, mas isso não quer dizer que todos vão ser salvos. Entenda isso. O desejo de Deus é salvar a todos, mas a decisão não é dele, é sua. Entendeu? Porque tem gente que pega isso e fala, então vai todo mundo para o céu. Não, senhor. Porque temos liberdade. Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, o desejo de Deus é que todo mundo se salve. E chegue ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Ele fala, eu sou a verdade, única verdade. Então a verdade é Jesus. Então Deus quer que todos se salvem, mas não tem salvação fora de Jesus Cristo. Então você que está buscando a verdade, a salvação fora de Jesus, você está pegando um barco errado, você está pegando um caminho errado. Porque a única verdade que nos salva, diz lá São Pedro, Atos 4,12, é Jesus. O único nome que foi dado debaixo do céu, não é? que tem salvação é Jesus. Então, gente,
Não tem essa história de que todas as religiões são boas, que Deus é um só, né? Não, senhor. Só tem... Quem entrar por mim será salvo. Então, não tem salvação fora de Jesus Cristo. Agora, a escolha é sua. Quem vai escolher a salvação ou a condenação não é Deus. Deus quer que você vá para o céu. Deus quer que todos vão para o céu, mas Ele não vai obrigar ninguém. Por quê? Porque nós temos livre arbítrio. Abra comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A liberdade cristã. Então o cristão, ele tem livre arbítrio. Entendeu? Olha o que diz São Paulo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá vendo? Então, na cruz, Jesus nos deu o quê? O maior dom que o ser humano tem. A liberdade, que o animal não tem, a planta não tem, nenhuma espécie humana tem, a não ser o homem e a mulher. Então, a liberdade Deus não tira de ninguém. Por isso que a escolha é nossa. Então, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes. Então, não é porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, não. Por isso que São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu tenho liberdade, então eu posso fazer o que eu quero. Não. Eu posso dar um soco aqui no ar, mas eu não posso acertar ninguém. Porque aí a liberdade vira libertinagem, é diferente. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Que escravidão é essa? Aquela escravidão dos escravos? Não. A escravidão do pecado. Porque o que nos amarra é o pecado. É o que nós chamamos de vício. Todo vício é pecado. Não é pecado você tomar uma cerveja, mas é pecado você se embriagar, que aí vira vício. Entendeu? Então, gente, tudo aquilo que te escraviza, por isso que eu já falei aqui, comer demais é pecado. Por quê? Porque você vira um escravo da comida. Se você é um escravo do sexo, você é pecado. Tudo aquilo que nos tira o lugar, o centro de Deus na nossa vida, nos prende. Então é pecado. As pessoas, quando a gente se apega muito às pessoas, aquilo ali vira um Deus para você. Você está se apegando. A única coisa que você tem que se apegar é Deus. Jesus já disse isso. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E o teu tesouro está lá em cima, no céu. Onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, porque tudo aqui é passageiro. Se você se prender às pessoas, um dia você vai perder. Se você se prender ao seu carro, um dia você vai perder. Se você se prender à sua casa, um dia você vai perder. A sua roupa, um dia você vai perder. Agora a Deus não. Por isso nós só temos que nos apegar a Deus, em primeiro lugar. Por amor a Deus, eu posso amar as pessoas, a natureza, mas eu não posso ser apegado a nada nem a ninguém, a não ser a Deus. Porque eu estou aqui de passagem. Isso aqui é uma preparação para a vida eterna, para uma vida muito melhor depois. Então eu não posso mais me prender a nada, principalmente a nenhuma escravidão. Então, aí eu tenho que romper com o pecado. Senão, eu não vou para Deus. Aí Romanos 6,26 responde: o salário do pecado é a morte. Então, se eu fico preso ao pecado, aquilo ali vai me levar à morte. Não à morte física, mas à morte espiritual, ao inferno. Essa morte aí não é a morte física, porque a morte física todos vamos passar. Ele está falando da morte espiritual, ou seja, o inferno. Entendeu? Então a liberdade, se eu abuso da liberdade, vira libertinagem. Aí eu fico preso, aquilo ali se torna um vício, e eu posso perder a minha salvação. Porque eu estou abusando da minha liberdade. Santo Agostinho já dizia:
o pecado é um abuso da nossa liberdade. Ah, agora, já que eu sou livre, então eu faço o que eu quero. Não é assim. Porque o que tem que nortear a minha vida é a lei de Deus. É os 10 mandamentos. Eu sei que eu não posso matar. Eu sei que eu não posso roubar. Eu sei que eu não posso adulterar. Então não é porque eu sou livre que eu vou matar, vou roubar, vou adulterar, não. Não, senhor, claro que não. Então a minha liberdade depende da lei de Deus. Para mim ser livre, eu tenho que seguir a lei de Deus e não a minha lei. Não sou eu que faço a lei, é Deus. Porque de Deus eu vim, para Deus eu vou voltar. E olha que coisa linda, diz Efésios capítulo 1. Olha que coisa linda, diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa linda. O plano divino da salvação. Então, o plano de Deus para nós é o céu. Agora, depende de mim. Ó, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele quem? Em Cristo. Por isso que ele passou pela cruz. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes de criar o mundo, Deus já nos queria para Ele. Por isso que o nosso lugar é o céu. Então, por isso que Deus nos ama com um amor infinito. E Ele vai fazer de tudo para nos salvar. Até o último momento, Deus vai fazer de tudo para nos salvar. Agora, se alguém escapar, não é culpa de Deus. Então, gente, Deus não manda ninguém para o inferno. Ó, vou ler de novo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Jesus Cristo, porque Jesus sempre existiu. Jesus é Deus, então Jesus sempre existiu. E Deus é onisciente. Deus já sabia que Jesus viria ao mundo. Deus sabe de tudo, Deus é onisciente. Para sermos, aí aqui que vem, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Para mim conseguir a santidade, para mim conseguir o céu, eu tenho que ser santo e irrepreensível diante dele no amor. Então, meu irmão, minha irmã, para mim poder ir para o céu, eu tenho liberdade. Então, eu tenho que buscar a santidade. Primeira coisa, buscar a santidade. Sem ser santo, ninguém vai para o céu. Então, aí ou você, aí você tem liberdade, ou você vai ser santo e vai para o céu, ou você vive a vida toda em pecado e depois morre e vai para o inferno. Você só tem uma vida para decidir. Uma vida. Ninguém volta. Hebreus 9, 27. Está determinado que o homem e a mulher morram uma vez e depois vem o juízo. Então, meu irmão, minha irmã, você não vai voltar. Ah, eu vou viver de qualquer jeito, depois eu volto e conserto. Você não vai voltar. Então, você tem que ser santo aqui. E você tem que viver no amor. Se você não amar também, você não vai para o céu. Porque Deus é amor. Amar a quem? Amar a Deus e amar o próximo. Por isso que Santiago diz, se você não ama o próximo a quem você vê, você não vai amar a Deus a quem você não vê. Aí você está sendo hipócrita. Então, meu amigo, minha amiga, se você não ama, mas com gestos, não é com palavra. Não é esse povo da novela aí que mal conhece já diz eu te amo, não. Eu não estou falando só do amor de marido e mulher, não. É amar a todos, inclusive os inimigos. Amar os inimigos, gente, é você não querer desejar o mal para ele. Não estou falando que você tem que conviver com todo mundo, não. Ah, a pessoa fez aquilo ali para mim, então eu tenho que conviver. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você não pode desejar o mal para ela. Reze por ela, para que Deus possa converter o coração dela. É não querer se vingar da pessoa. É isso que é amar os inimigos. Porque Jesus também amou os inimigos na cruz. Pai, perdoai-los, porque eles não sabem o que fazem. Jesus também perdoou na cruz. Então está muito claro. Olha o que é que diz o versículo 5 do capítulo 1 de Efésios. Ele quem? Deus nos
predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. E a gente se torna filho adotivo pelo batismo. Por isso que o batismo é importante. E depois aqui no versículo 11, olha o que ele diz, do capítulo 1 de Efésios. Nele, Jesus Cristo, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança. Gente, a herança do pai, dos filhos, do pai é dos filhos, não é verdade? Então, gente, nós somos filhos adotivos em Jesus Cristo, não somos? Jesus herdou o que para nós? O céu. Porque por causa do pecado de Adão e Eva, né, o demônio conseguiu o que para nós? O inferno. Jesus Cristo conseguiu para nós o céu. Então essa herança que ele está falando é o céu. Gente, a nossa herança era o inferno. Então Jesus agora nos conseguiu para nós, como herança, o céu. E eu quero encerrar com um texto muito bom do Antigo Testamento. Livro da Sabedoria. É uma pena que os nossos irmãos protestantes não têm esse livro, gente, que é uma maravilha. Mas nós católicos temos. Abra então, se você tem Bíblia católica, abra Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. Quero encerrar com esse texto, que eu gosto muito. Aí você vai entender tudo isso que nós falamos aqui nesse vídeo de hoje. Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, da Bíblia Católica. Infelizmente, os irmãos protestantes não têm esse livro, que é uma maravilha. Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, para a imortalidade, ou seja, para o céu, para não morrer. Então, gente, a morte entrou no mundo por causa do demônio e do pecado. Nós vamos ver. E o fez à imagem de sua própria natureza. Está lá no Gênesis 1, 26. Então ele só está repetindo aqui o que está lá no Gênesis. Vou repetir. Deus criou o ser humano para a imortalidade, para não morrer, para o céu. Okay? O céu é o quê? Comunhão com Deus. Então o homem e a mulher não iriam morrer. Porque Deus os fez à imagem de sua própria natureza. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez como Ele mesmo. Está lá em Gênesis 1, 26. Então, para quê? Para que a gente pudesse ter comunhão com Deus. O céu é isso. Mas por causa do demônio, a gente vai perder o céu e vamos ter como herança o inferno. E depois Jesus vai nos dar de novo o céu com a sua morte e ressurreição. Olha o que é que diz o versículo 24. Foi por inveja do diabo, presta atenção, foi por inveja do diabo que o diabo, Apocalipse 12, 7, o diabo perdeu o céu, ele era um anjo de luz, e ele acabou perdendo o céu, e Deus acabou colocando ele no inferno, jogando ele no inferno. Por isso que eu falo que o inferno foi feito para o demônio e para os seus anjos, não foi feito para o ser humano. Agora, se for alguém para lá, não é culpa de Deus. Diz bem claro, é por inveja do demônio, então ele é invejoso, então você que tem inveja aí, cuidado. Olha o que a Bíblia está dizendo. É por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então, gente, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou para a gente não morrer. Então por que a morte entrou no mundo? Por causa da inveja do demônio. Por isso que ele, lá em Gênesis 3:5, ele fala para Adão e Eva: podem comer a fruta. Podem comer que vocês não vão morrer. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, como ele já tinha perdido o céu, então ele foi lá tentar Adão e Eva, para que Adão e Eva também perdessem o céu e tivesse como condenação o inferno. E foi isso que aconteceu. Não só eles, mas nós também. Jesus teve que vir vencer o demônio como homem,
por isso que ele é o novo Adão, nasceu de Maria a nova Eva, para que através da cruz, do seu sangue derramado na cruz, a gente não tivesse mais o inferno como herança, mas o céu. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E aqueles que pertencem ao demônio hão de experimentar. Olha aí, tá vendo? Então, gente, só vai para o inferno aqueles que não querem saber de Deus. É uma escolha. Não é Deus que joga. Então, quando você ouvir alguém dizer, ah, Deus jogou fulano no inferno, você vai dizer, não, Deus não joga ninguém no inferno. Se a pessoa está lá é porque ela quis. Porque Deus vai dar até a última chance, até a última oportunidade para a pessoa se salvar. Deus quer que todos vão para o céu. Todos. Gente, Deus vai nos criar para nos jogar depois no inferno? Não, Deus é pai, Deus não é carrasco. Deus não é um carrasco. Deus é pai. Você que é pai, você vai querer que o seu filho se estrepe na vida? Você que amou, né, que criou, teve o seu filho. O profeta Isaías já diz isso. Pode uma mãe, acho que se eu não me engano, Isaías 49:15. Pode uma mãe não amar o seu filho, mesmo que ela não amasse o seu filho, Deus ama com amor incondicional, meu irmão, minha irmã. Tem uma pregação do Padre Léo linda sobre isso. Família, lugar da bênção de Deus. Se a sua família não te amar, se o seu pai não te amar, se a sua mãe não te amar por algum motivo que seja, você nunca vai estar sozinho, porque teve um Deus que foi capaz de morrer pelado numa cruz para que você não morresse e não fosse para o inferno. Jesus, gente, é um apaixonado por cada um de nós. É só você ler o livro de Cânticos. O livro de Cânticos ensina isso de uma forma extraordinária. Como é o amor de Deus por nós. Não é? Então, gente, nós não podemos dizer que nós temos destino ou nascemos predestinados. Não. O nosso destino é o Senhor. Então, quando alguém dizer que eu estou sofrendo por causa do meu destino. Não, senhor. Não. Ninguém, gente, que está sofrendo por causa disso ou daquilo. Não. Não, senhor. Lembra daquele ceguinho, João capítulo 9, que ele estava lá cego e perguntaram para Jesus, ele está cego por causa dos pecados dele ou dos pais dele? Jesus fala, não. Ele não está sofrendo nem por isso nem por aquilo. Então, gente, o sofrimento faz parte da vida. É culpa do pecado original. Entendeu? Então, todos nós vamos passar por sofrimentos e tribulações. Mas, se você crer na misericórdia de Deus, se você crer no amor de Deus, até mesmo no sofrimento, Deus vai tirar um bem. Ok? Mas no final, né, a vitória é certa. Né? Se a gente viver em Deus, né, a vitória já é certa. Ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida e pergunta, estamos aí para poder tirar a dúvida. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.